Olá, boa tarde. Meu nome é Adriele, sou psicóloga clínica, psicóloga escolar, trabalho com orientação profissional, atuo na linha da TCC, terapia cognitivo-comportamental. Amo psicologia, amo trabalhar com crianças e adolescentes, é o público hoje que eu atuo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. A gente vai falar um pouquinho o que é, os sintomas, o tratamento, a questão da medicação, a equipe multidisciplinar envolvida, a interação familiar, a importância da comunicação clara e efetiva com a escola. Nós vamos dar algumas dicas. Também vamos falar um pouquinho sobre como ele é classificado no DSM-5 e também algumas dicas de conviver com o TOD, certo? Então, assim, o transtorno opositor desafiador, também conhecido como TOD, geralmente ocorre durante a infância, né? E caracteriza-se por comportamentos frequentes de raiva, agressividade, vingança, desafio, provocação, desobediência ou ressentimento. O que a gente precisa compreender nessa questão, primeiro aí falando dos sintomas? A gente precisa diferenciar o normal do patológico. Às vezes, por questões de curiosidades, né? Tem muita família que chega lá e procura na internet os sintomas e acaba classificando o filho e tendo atitudes erradas. O que a gente orienta? A família percebeu algum comportamento atípico, algum comportamento persistente em relação aos sintomas, tem que procurar um profissional da área de psicologia e além de procurar o profissional também, levantar os dados, onde a criança convive, seja lá na escola, curso, dentro de casa, quem é que acompanha essa criança, levantar todos os dados, levantar para que a gente feche uma hipótese diagnóstica. Né? Lembrando que é sempre interessante, dentro dessa hipótese diagnóstica, olhar de outros profissionais. Se há necessidade de fazer uma avaliação neuropsicológica, se há uma necessidade de um acompanhamento com psicopedagogo, cada criança ela é um mundo. A gente não pode generalizar pela questão também só dos sintomas. Então, a partir do momento que eu vejo a necessidade daquela criança, aí eu vou fazer os devidos encaminhamentos, assim também como traçar a linha de tratamento devida para aquela criança. Então, a gente falando um pouquinho do TOD, a gente traz a diferença do patológico para o não patológico. No DSM-5, ele vem trazendo como um padrão de humor raivoso e irritável de comportamento questionador, desafiante, ou índole vingativa, com duração de pelo menos 6 meses. Então aí nós temos uma diferença que não é questão de momento, não é questão de alteração de rotina, que vai diferenciar o normal do patológico. Existe aí um critério associado para que você feche a hipótese diagnóstica. Então a gente precisa estar bem atento na questão dos sintomas, como essa criança está se comportando, o que é que está acontecendo, engloba, na verdade, toda a questão dinâmica da rotina aí dessa criança. Para diagnóstico, esses comportamentos eles devem ocorrer num padrão repetitivo e persistente com mais frequência do que se observa geralmente em indivíduos com idade e o nível de desenvolvimento comparáveis. Então, assim, não é uma semana, 15 dias que eu vou observar minha criança, né, o meu filho, meu sobrinho, e dali eu vou levantar a ideia, será que ele tem um TOD? Isso é muito perturbador, a questão do diagnóstico, a questão do rótulo. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Além disso, o transtorno de conduta causa prejuízos significativos, tanto para a família quanto no contexto social, acadêmico e ocupacional desse indivíduo. É, os comportamentos, né, negativistas e de hostilidades, eles manifestam-se por teimosia, persistentes, a questão da resistência mesmo a algumas tarefas, a ordens, a teimosia com os adultos, seus pares, geralmente ignorando as ordens, discutindo e deixando de aceitar responsabilidades pelas más ações. A criança ela é todo o contexto, né? Ela é o contexto dela em casa, o contexto dela da escola. Então, a importância de levantar esses questionamentos aí, né, e trabalhar mesmo com todos os envolvidos. Hoje nós estamos vivendo um momento atípico e geralmente nesse período que a gente observa é que as crianças elas por não estarem convivendo socialmente com outras crianças com a mesma frequência que era com a escola, eles estão apresentando um comportamento mais agressivo. Então a gente tem que estudar o contexto para a gente poder entender por que você está falando isso, Adriele? Porque tem a questão da medicação, né? Então é muito importante como se é feito essa hipótese diagnóstica. Então, assim, para a gente pontuar
Quais são os principais sintomas que o TOD ele traz? Agressividade, irritabilidade, desobediências com as pessoas, não só com as pessoas de dentro de casa, porque esse sujeito ele é muito resistente a ordens, então ele vai ter resistência com o tio, com a tia, com a professora, com a mãe. Ele tem um problema também muito resistente no desafio das regras. Ele tem aquela questão de incomodar outras pessoas pela questão de não obedecer mesmo, culpar outras pessoas pelos próprios erros, ficar com raiva, ficar ressentido e ser facilmente perturbado também, ser cruel e vingativo. Então, assim, além disso tudo, as crianças que possuem o TOD, elas têm dificuldades para se desenvolver na escola pela questão do comportamento e especialmente na interação com os amigos e as outras pessoas. Quando a gente fala no TOD e outros tipos de transtorno, às vezes a gente pensa na questão da causa. Então, assim, no TOD não existe uma causa específica para o surgimento do transtorno. Mas é possível que seja influenciado por alguns fatores, incluindo a falta de atenção, abusos ou crescimento, desenvolvimento no ambiente com comportamentos agressivos, inconsistentes ou negligentes. Então, isso aí tudo é visto pelo terapeuta, é levantado também, para que a gente busque melhor como conduzir a questão do tratamento. Quando a gente fala na questão do diagnóstico, né? Ele pode ser diagnosticado em crianças que se manifestem frequentemente por mais de 6 meses, segundo o critério do DSM-5. Comportamentos para com outras pessoas que não seja assim, um irmão, por exemplo, como perder a calma. Por que você está falando com o irmão? Porque num contexto não patológico, né? Dois irmãos eles brigam, tem essa questão da frequência, mas a gente olha o contexto escolar, familiar, aonde essa criança convive. Então, a gente observa o diagnóstico em cima dos sintomas que eu falei, né? A gente levanta todas essas hipóteses e com muita atenção, porque o transtorno opositor desafiador ele pode ser mais do que agir como um desafiador, fazer birra. O comum nas crianças, uma vez que o comportamento positivo temporário pode fazer parte do desenvolvimento normal da personalidade, que uma criança com 6, 7, 8 anos de idade, por exemplo, ela está ali conquistando autonomia, eu quero, eu não vou, eu não faço. E aí a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para a gente diferenciar o normal do patológico. Assim, é importante que os pais, né, os responsáveis, os educadores, eles sejam capazes de diferenciar o comportamento de oposição normal para o desenvolvimento da criança conforme ele vai adquirindo essa questão da autonomia. Além dessa questão de diferenciar a questão da autonomia e da independência da criança, a gente também observa o quê? A questão da atrelada isso aí, a questão da agressividade excessiva, a crueldade também para com as pessoas e animais, destruição de bens, mentiras, birras e desobediências constantes. Porque a criança que tem um TOD, como ele se irrita muito fácil, então o que tiver próximo vai sofrer algum tipo de agressão. Então a gente observa essa questão. Vai agredir um animal, vai quebrar algumas coisas que tem em casa, brinquedo, ou do coleguinha. Então, todos esses pontos mínimos é que a gente fecha a questão do diagnóstico. Agora a gente vai pontuar, levantando a hipótese diagnóstica, como é que é feito esse tratamento, né? O tratamento ele é feito por meio de psicoterapia, ele é feito também, às vezes, com a medicação, né? Que uma das medicações usadas é a risperidona, no caso do TOD. E o tratamento, ele pode ser muito diversificado, né? E passa por promover o treinamento de pais também. Porque no momento que você está fazendo a terapia com a criança, você trabalha com todos, você trabalha com a família também. Então, o que é que você vai trabalhando com a criança naquele dia, você vai trazendo a orientação dos pais, para que haja uma linguagem unificada, para que a gente consiga ajudar essa criança na questão comportamental e emocional também, para que eles se sintam mais seguros, né, autoconfiantes e que a família também ela se sinta mais tranquila em saber como conduzir esse tipo de transtorno. Então, com o objetivo de interagir mais, que seja um tratamento mais eficaz com a criança, a gente precisa trazer a família também para dentro da terapia. Então, o suporte familiar aí é fundamental. E, além da psicoterapia, em alguns casos, a criança, né, ela pode apresentar algum tipo de transtorno psicológico. Outro tipo de transtorno psicológico, como o TDAH. Então, o médico, né, da avaliação, de acordo com o que o psicólogo ou o neuropsicólogo, quem estiver acompanhando a criança vai fazer, pode encaminhar a avaliação neuropediátrica. E aí, onde é que o pediatra
Ele vai observar e vai ver a necessidade de medicar ou não. Às vezes o TOD ele vem associado ao TDAH, né? E aí eles usam, como eu falei, uma das medicações usadas é o risperidona, a quetiapina, né? Fluoxetina e outras medicações aí que são usadas. Mas aí o médico ele vai observar. Isso aí já não é mais da questão da psicoterapia. Algumas dicas interessantes na questão do TOD, independente da faixa etária de idade, né? É a prática de esportes, ajuda muito, né? Além de instigar a socialização, traz a criança a exercer um autocontrole. Então, quando você trabalha a questão do autocontrole na criança que tem o TOD, ela vai ficar mais segura, ela vai ficar mais tranquila e vai gastar mais, né? Aquela questão da energia, da agressividade, ela vai saber como canalizar essas emoções. Então, a gente está falando de autorregulação nesse momento. Vai trabalhar também as questões executivas de uma forma melhor nessa faixa etária de idade aí, com crianças. E a gente também tem que ter um olhar cuidadoso. A gente precisa elogiar cada ponto, cada ganho que a criança tem, cada passo que a criança dá. A gente tem que ter um reforço positivo, sim, nesse momento, fortalecendo sempre as atitudes positivas nessa criança, tá certo? A gente falou um pouquinho rapidinho desse transtorno, né? Um transtorno aí que a gente trabalha muito, que a gente tem observado muito no nosso dia a dia. Foi um prazer fazer esse vídeo para vocês e um beijo e boa tarde.